Olá, meu amigo e minha amiga que me acompanham aqui no canal Monge a Poema. Meu nome é Francisco e hoje eu vou contar para vocês como que eu me tornei monge. Vem comigo no vídeo que você vai descobrir como que surgiu esse nome, Monge a Poema. Tirando a dúvida de alguns, né? Alessandro Polo, principalmente, que me perguntou: teu nome é Monge? E a Poema, o que é? Muitos têm essa dúvida, mas não tiveram coragem de perguntar, né? Alguns não perguntam porque acham que meu nome é monge. E outros, às vezes por vergonha, né? Não perguntam. Mas eu vou contar nesse vídeo para vocês como que surgiu essa história, né? Esse nome monge e a poema. Então, pessoal, sempre a gente ia para Juazeiro do Norte e eu passava ali em Junco do Seridó, né? Ficava admirado, né, com aquela cidadezinha, né? E uma vez, em 2013, eu passei lá, eu falando assim para minha irmã, um dia eu vou vir nessa cidade, nem que seja só para chegar, visitar e voltar, porque não tinha ninguém conhecido, né? Aí acontece que eu fui convidado para ser, eh, para participar de uma página, né? Para eu ser moderador de uma página. Nesse tempo era a página Isso é Paraíba, era no Facebook. Então, eu fui convidado para ser moderador, né, administrador dessa página, e o cara que era o dono dessa página, ele falou que tinha dois fotógrafos na página, né? Então, esses dois fotógrafos que ele falou, um era Francisco Mendes, lá de Taperoá, e o outro era Dario Groove, que era Dario Fernandes, lá de Junco do Seridó, né? Já é falecido esse meu amigo, e a gente teve contato assim em 2013, né? Mas o que é que acontece? A partir de ter adicionado o Dario Groove, a gente conversava todo dia, né? E o que é que acontece? Foi pegando assim intimidade, né? A gente conversando sobre astronomia, coisas de fotografia que eu gostava muito, e ele queria aprender algumas coisas a respeito de fotografia, né? E eu, assim, tinha interesse em astronomia, sabia algumas coisas, mas foi aprimorando mais, assim, conversando com ele. E depois disso, Ivaldo Donato estava também na página e me adicionou. Aí mandou uma mensagem, disse assim: ei, amigo, eu te mandei um convite de amizade, aceita lá? Aí eu aceitei, né? Aí foi nessas conversas e tal. Ele um pouco mais brincalhão, né? E Dario era mais sério. O que é que acontece? Ele acabou que um dia veio visitar, né? Aqui, queria conhecer e marcou, veio com Dario. Aí veio aqui no sítio e tal. O sítio era um pouco afastado da cidade, né? E ele começou a dizer que eu vivia assim, tipo, como um monge no mosteiro, né? Um pouco afastado. E a questão do meu comportamento, né? Eu não frequentava festas, não gostava desse tipo de coisa e vivia no sítio assim com animais, e tal, cuidava dos gatos, cachorro, adotava, né? Alguns que o pessoal soltava. Aí o que é que acontece? Ele começou a me chamar de monge. Ah, tu parece um monge, isso é um monge, e tal. Ficou nisso, né? Aí beleza. Quando foi um tempo, período de seca, foi em 2013 também, né? Aí ele postou, né, que o governo não estava mandando a torta para o gado e cobrando, por que que não está mandando mais a torta, né? Aí os animais precisando. Aí eu falei, ajeita, pega um caminhão na prefeitura e vem pegar uma ração. Aí ele pegou, conseguiu a caçamba, veio pegar um capim, uma palha, alguma coisa assim. Ele disse, se prepara que eu vou trazer tu para o Junco, para tu conhecer o Junco. Aí até Dario tinha falado, ah, tu vim, tu fica aqui em casa. Aí Valdo me levou para a casa dele, né? No caso, eu fui com eles, né, na caçamba, aí fomos visitar os sítios e tudo. E lá no Junco ele ficava me apresentando por monge, entendeu? O pessoal lá não sabia meu nome e ele ficava dizendo que eu era um monge. Aí o pessoal não sabia, né? Eu dizia, não, meu nome é Francisco e tal. Ele, ah, esse é um monge, é um monge. Aí ficou nisso, né? 2013 para cá, depois eu voltei no Junco do Seridó em 2014 e fui registrar lá um evento que era o Natal dos Sonhos, organizado por Bastinho Donato. Fui convidado e fui lá fazer, cobrir o evento, né? Eu era fotógrafo e fui cobrir o evento, assim, né? Aí o que é que acontece? O pessoal lá, né? José Orlando,
Arthur Nóbrega, Poli Lins, Fernanda Lima, Nath e outros, né, que participavam assim da igreja, né, a Pascom. Aí a gente fazia umas trilhas lá ali no Poço do Coração, Chorão, isso aí. Aí fazendo fotos, né, eu tinha uma câmera que ela tinha um zoom de 50 vezes. Aí os meninos fazendo umas fotos e eu com o zoom eu pegava algumas coisas distantes. Aí José Orlando falando que era a poema, né? Aí eu, o que é a poema? Aí fui pesquisar a poema. A poema vem do Tupi-Guarani e significa aquele que enxerga longe, ou que enxerga além do horizonte, ou que enxerga além do óbvio, entendeu? Aí isso ficou, né? A poema era o apelido da minha câmera, porque enxergava longe, tinha um zoom grande. E o meu apelido era Monge, né? Porque Ivaldo começou a me chamar de Monge e o pessoal começou a acreditar. Aí ficou nisso, né? Então, eu só fui ser chamado de Monge aqui em Montadas a partir de 2015, porque eu passei a botar o nome no Facebook como Francisco Monge. Aí alguns me chamavam de Monge. E quando eu fiz o Instagram, era Francisco Monge, mas eu troquei para Monge a poema. Aí era isso. Quando eu chegava no Junco com a câmera, aí José Orlando e Arthur falavam assim: lá vem Monge e a poema, que era eu com a câmera. Eu e a câmera era Monge e a poema. A poema era a câmera, que tinha um zoom de longa distância, que via longe, enxergava longe, né? E ficou nisso, né? Monge e a poema. Aí eu passei a trocar para Monge a poema. Foi isso que eu coloquei o nome. Monge a poema. Aí é isso. Muitas pessoas acham que eu sou um monge, mas eu não sou monge, né? Mas assim, do jeito de eu viver, a gente ter um pouco de resiliência, suportar um pouco, resistir, né? A questão das, é, das coisas que acontecem, né? Devido sofrer na seca e tudo mais, questão do Nordeste, tempo de seca e tal. Mas é isso. Eu não vivo em mosteiro, nunca fui em um mosteiro, não sou monge realmente, mas me chamam de monge, né? Então estou caracterizado assim porque já é isso, né? Meu nome é Francisco de Assis Silva, referente a Francisco lá da Itália, entendeu? Que hoje consideram como santo, São Francisco. Então, meu nome é Francisco de Assis Silva. Muitos conhecem por Francisco, alguns ainda chamam de Francisco e outros só chamam de monge, né? Então, através disso foi que surgiu, né? Quem me batizou de monge foi Ivaldo, Ivaldo Donato, lá do Junco do Seridó. E ficou nisso, mas, assim, eu não sou um monge, né? Apesar, assim, de alguns comportamentos, né, o jeito de viver assim e tal, um pouco afastado, não gostar de zoar, de ficar no canto quieto, né, e quando estou com alguns problemas me tranco, me fecho até me acalmar, então é isso. Mas foi assim que surgiu esse nome. E para alguém que já viu no Facebook, né, tá lá Francisco Monge Piguara. Piguara vem do tupi, que quer dizer Senhor dos caminhos, Senhor dos caminhos, ou aquele que mostra o caminho, ou então guia. Então, como eu fazia o trabalho de guia da serra, né, junto com Tibiriçá, que Tibiriçá é sentinela da serra, ou guardião da serra, Tibiriçá é um cajado que eu mandei Márcio Greik fazer para mim, né, e eu ia para as trilhas com ele, então botei o nome de Tibiriçá, porque era o sentinela da serra, né? Tibiriçá significa sentinela da serra ou guia da serra. Então, guardião da serra. Então eu coloquei o nome do cajado de Tibiriçá. Então, no Facebook você vai ver lá, Monge, Francisco Monge a poema. Ou então, hoje, Francisco Monge Piguara. Piguara é Senhor dos caminhos, como eu falei, é aquele que mostra o caminho ou guia. Então, por causa de guia, eu coloquei Piguara. Então é isso. Piguara vem só da língua tupi e significa guia. Aí então foi assim que surgiu isso, né? Essa história, é monge e tal. É, ficou nisso, né? Eu não tenho o que fazer. Foi que o pessoal aceitou assim, ficou nisso e é um apelido, não é meu nome. Então, a poema, como perguntaram, a poema é o quê? É um apelido. Monge é um apelido e ficou
tratado como nome, né? O pessoal me conheceu assim, de alguns tempos para cá, de 2014 para cá, ficaram chamando de monge. Se eu chego no Junco do Seridó, umas 3 pessoas chamam de Francisco, o resto chama de monge, né? Ficou nisso. Aí aqui em Montadas, muitas pessoas me chamam de monge. Alguns chamam de Francisco, porque sabem meu nome. Outros que conheceram pelo Facebook chamam de monge. Aí é isso, né? Um dia, se eu morrer, vão falar, morreu hoje Francisco, conhecido como monge. Então, se essa roupa ainda couber em mim, será minha mortalha. Isso aqui eu vou ser enterrado assim, como um monge, entendeu? Vai ser desse jeito. Mas tomara que demore muito, né? Ainda estou por aqui apresentando alguns conteúdos para vocês. Espero que demore bastante para que eu ainda possa curtir um pouco desse pedacinho de universo, né? Onde eu estou praticamente preso, né? Então é isso. Acho que cada um tem sua forma de ser, seu estilo, né? E através da sua personalidade é o que se molda o seu caráter, né? O seu jeito de ser, seu jeito de viver, suas ações, seu comportamento. Então, eu sou assim, né? Então o pessoal trata como monge, mas assim, eu não me considero um monge, mas o pessoal, muitos acreditam que seja, né? Só que é isso. Nunca fui em mosteiro, não pretendo ir, mas eu vivo dessa forma, né? Um pouco afastado, não gosto de bagunça. Se tiver bagunça ali, eu saio de perto, evito confusão. Mas se tiver que entrar em uma, tem que saber sair também, né? Então é isso. Então, pessoal, esse foi um breve vídeo, né? Só para explicar para vocês, né? Essa questão, né? Monge e tal, que o pessoal tinha dúvida. Então, é isso. O vídeo foi só para explicar para vocês essa questão desse nome. Espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou até aqui, um forte abraço, paz e luz para vocês. A bênção do monge. Fui. Valeu, pessoal. Até a próxima.